Bom, amados, oitava mensagem da série A Obra do Espírito Santo. Nós temos olhado mais especificamente nas últimas 5 mensagens para o fruto do Espírito Santo, que é a ferramenta nas mãos de Deus, através do Espírito Santo, para operar em nossas vidas a nossa santificação, nos moldar, nos aperfeiçoar, nos conformar à imagem de Cristo. Todas essas qualidades, essas virtudes referentes ao fruto do Espírito Santo estavam presentes no nosso Mestre. Então, quanto mais nós nos aprofundamos e mergulhamos nessas virtudes, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Já vimos nas 3 primeiras as 3 virtudes que nos conectam e nos relacionam diretamente com Deus, através do amor, da esperança, da confiança, através das 3 virtudes: amor, alegria e paz. O amor, eu disse para vocês, que é fruto da segurança, a alegria, fruto da esperança, e a paz, fruto da confiança. Na semana passada, nós começamos a ver as outras 3 virtudes que estão relacionadas à nossa conexão horizontal, ou seja, a nossa relação com o nosso próximo, sejam os nossos irmãos em Cristo, ou sejam as pessoas do nosso convívio e que ainda não têm o conhecimento da verdade. Como deve ser o nosso agir, o nosso atuar, como devem ser as nossas relações. E semana passada os desafiei acerca da longanimidade, mais conhecida como paciência. Diz para mim aqui, mas responde para mim sinceramente, quantos de vocês foram testados nessa semana com relação à paciência? Diga amém. Teve que ser paciente com alguém? Teve que exercer a paciência em um dos seus relacionamentos? Foi testado no trânsito? Foi testado, quem sabe, lá na tua empresa? Foi testado em casa com o teu esposo? Ou com a tua esposa? Foi, eu estou vendo um balançar, eu não quero nem olhar para ninguém, para eu não acusar pelo olhar, mas eu estou vendo cabeças maneando, dizendo: fui testado sim, pastor, em casa, com o meu cônjuge. Mas foi testado também com seus filhos? Mas aprendeu aquela lição? O amém foi agora entregador, né? Entregou, não teve jeito. Eu tentei poupar, tentei esconder, mas o amém foi mais forte. Mas lembra, eu até vou repetir o que falei na nossa classe de GBD. Na segunda-feira nós temos sempre o nosso encontro virtual entre os homens da igreja. E nós comentávamos sobre a mensagem de domingo. E principalmente o 4º ponto, quando eu disse para vocês: olha, já vimos que a impaciência, ela só traz dissabores, né? A impaciência é nociva, mas a paciência é abençoadora. E principalmente, não aquela paciência natural, forçada ou de conveniência, mas a paciência fruto do Espírito Santo. Eu disse: quantos querem dessa paciência? Todos falaram que sim. Aí o 4º ponto eu disse para vocês: vamos então saber como que a gente aperfeiçoa essa paciência. Eu disse para vocês: eu não tenho boas notícias, e de fato não tinha, porque aperfeiçoaremos a nossa paciência, a nossa longanimidade com tribulação e com pessoas difíceis que Deus colocará diante de nós. Então é assim, meus amados. Vão e carreguem essa mensagem, porque não é porque paciência ficou a semana passada que você não deverá exercitá-la nas próximas semanas. Exercitaremos longanimidade e paciência durante todos os dias da nossa vida, mas também o amor, a alegria e a paz. Amém? Hoje então nós chegamos na benignidade. E talvez você, como já está se antecipando, já tenha pesquisado, já tenha procurado saber acerca da benignidade. Hoje eu quero então te apresentar o que a Bíblia diz sobre benignidade. A primeira coisa nessa introdução é que você possa ter consciência de que benignidade é um atributo divino.
Nós lemos o Salmo aqui de número 36 e nós vimos que a benignidade de Deus é exaltada, a benignidade de Deus é louvada. A benignidade é um atributo divino. Deus é benigno. Primeiro porque tudo aquilo que Ele faz é bom. E tudo aquilo que Ele faz é para o bem. É para contribuir para o bem. Mesmo quando as coisas nós não enxergamos ser tão positivas, lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem, para aqueles que são chamados através do seu decreto. Então Deus é benigno. Esse atributo é um atributo divino, até mesmo porque Ele é a fonte de todo o bem. Todo dom perfeito, diz o apóstolo Tiago, e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Portanto, a benignidade é um atributo divino. E a Bíblia traduz benignidade por amabilidade, gentileza, ternura. E essa qualidade de amabilidade, gentileza e ternura está relacionada diretamente com a nossa relação com o nosso próximo. A benignidade é proveniente de uma ação interior. Entenda, eu sei que benignidade e bondade muitas vezes se confunde, se entrelaça. Mas eu quero tentar aqui definir para você e fazer você entender onde a gente consegue encaixar a benignidade e a bondade, que tão juntas caminham, eu diria de braços dados, de mãos dadas. A benignidade é proveniente de uma ação interior. A benignidade vem por meio de um coração bondoso, porque isso faz parte da essência da pessoa. Normalmente a pessoa benigna é aquela que transpira amabilidade. É gostoso estar do lado de uma pessoa amável. É atrativo estar do lado de uma pessoa benigna. É uma pessoa que quando fala, que quando age, ela transpira, exala bondade, porque isso faz parte da essência da pessoa. É uma pessoa gentil, é uma pessoa cuja presença faz bem. Se você está entrando em qualquer ambiente, você vê a pessoa ali e tem um espaço vago do lado dela, é a pessoa que você diz, eu quero sentar do lado dela. Porque você sabe que estar ao lado dessa pessoa, você é contagiado por essa bondade, por essa amabilidade, por essa gentileza. É uma pessoa que ela pode até não fazer nada. Ela não fez nada. Mas uma coisa você tem certeza, que ainda que ela não tenha aí feito, proferido uma palavra, executado algo, você tem certeza que por mais que ela não tenha feito nada de bem, você está convicto e certo que de mal ela jamais fará. É uma pessoa que você sabe que não faz, não pensa, não age buscando maldade. Uma pessoa amável, como é bom estar ao lado dela. Existe até um termo, eu sei que você não gosta muito, e você detestaria se fosse detectado. Mas já viu que muitas vezes você pode estar sentindo um problema de saúde, e você vai, quem sabe, é submetido a uma tomografia. E lá vai dizer, você está com um tumor. O coração, dispara. Aí aquilo vai para uma biópsia. E quando vem o resultado diz, não se preocupe. Ou mesmo sem nem a necessidade de uma biópsia, pelo tipo do tumor, o médico já dá um decreto. Não se preocupe. É um tumor? É. Mas é um tumor benigno. Aí você diz, meu Deus, tumor benigno. Isso significa que por mais que ele esteja ali, por mais que ele lhe preocupe, e por mais que ele precise ser extirpado, tirado, você sabe que ele não vai fazer mal. Ele está ali, mas não vai fazer mal. A pessoa benigna é isso. Ela pode estar quietinha no cantinho dela,
mas ela exala, ela transpira bondade. Você sabe que ela pode até não estar fazendo nada, estar quietinha num canto, mas você sabe que dali ela não está maquinando mal, ela não está pensando em qual será sua próxima ação, ela não está pensando que palavra dizer, que maledicência vai sair. É pessoa bondosa, que transpira bondade, porque isso faz parte da sua essência. Eu já disse para vocês um testemunho que tinha sobre uma senhora. Era aquela senhora que tinha sempre o seu coração inclinado para o bem, em sempre falar bem das pessoas. Você nunca via aquela senhora metida numa fofoca, numa maledicência, nunca expressando e fazendo comentários sobre ninguém. E aquilo começou a incomodar um cidadão, que ele falou: aquela irmã, não é possível que ela só veja coisas positivas nas pessoas. O que a senhora pensa do Gustavo? Gustavo? Uau, que jovem bondoso, como o Gustavo é uma pessoa, olha, eu me alegro em ver o Gustavo, porque quando o Gustavo entra é sempre prestativo, o Gustavo é um homem de Deus. Ah tá, o que a senhora acha do Daniel? O Daniel, meu Deus do céu, que homem bondoso. Olha, eu olho para o Daniel, eu só vejo virtudes. Tá, mas e o que a senhora acha do João? O João, meu Deus, eu fico às vezes até pensando, que felicidade da irmã Ana Paula em ser casada com o João, homem perfeito, né? E eu estou vendo ali, ele dizendo amém, e a irmã Ana Paula também, ela só via coisas positivas. Aí um dia aquele rapaz falou: não é possível, eu não aguento, eu vou perguntar uma agora que eu duvido que ela vai elogiar. Aí ele chegou e perguntou para ela: o que a senhora acha do diabo? Ela falou: o diabo? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o diabo é trabalhador, mas como trabalha, como é incansável, ele já acorda desde manhã, disposto a trabalhar, a maquinar. Até no diabo ela via qualidade. E vem aqui você me dizer que ele não é trabalhador. Trabalha ou não trabalha? Ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É claro que nessa comparação, eu estou dizendo que a pessoa benigna é assim, ela transpira o bem. Benignidade e bondade caminham de mãos dadas. A benignidade aponta para a essência interior da pessoa, e a bondade está mais ligada à ação exterior da pessoa. Por isso que mesmo pessoas com um coração amargo, mesmo pessoas de uma índole duvidosa, ainda podem e conseguem fazer coisas boas. Tem muita gente que tem um caráter duvidoso. Tem muita gente que tem uma índole e uma essência má, mas ainda consegue fazer beneficência, consegue fazer obras de caridade e consegue ainda abençoar pessoas. Me faz lembrar também daquela senhora que estava passando por uma situação difícil na sua vida, e aí ela chega e ouvindo um programa daqueles de rádio, estava lá o locutor na rádio dizendo: gostaria de fazer uma oração por todos os ouvintes aqui. Se você tem uma necessidade, nos mande um zap para o número 1199 e então mande-nos a oração, nós queremos orar por você. E aquela mulher mandou um zapzinho, e naquela programação foi identificado: estamos recebendo aqui o pedido da dona Jaqueline. A dona Jaqueline está dizendo que ela está passando por uma dificuldade, desempregada, abandonada pelo esposo, está precisando sustentar a sua criancinha, e está aqui pedindo que se alguém pudesse lhe levar uma cesta básica, ela seria muito agradecida. E então foi feito o pedido na rádio, e o homem fez a oração. Aí alguém que era um vizinho, e que sabia do histórico daquela mulher, e que sempre estava glorificando a Deus, com um coração bondoso, sempre agradecendo a Deus por todas as tribulações vividas, ele falou: eu vou aprontar uma para ela. Eu tenho uma cesta básica aqui, vem cá rapaz, vem cá menino. Chamou um menino ali da rua e falou: entrega essa cesta básica naquele endereço ali.
E quando a mulher atender e receber a cesta básica e perguntar quem enviou, você diga: foi o diabo que mandou. Eu quero ver se ela vai agradecer ao diabo por ter mandado uma cesta básica para ela. O menino foi lá, tocou a campainha. Quando ela veio, super bondosa, benigna, e viu aquela cesta básica na mão do garoto, ela disse: muito obrigado a Deus, muito obrigado, porque o Senhor providenciou o meu socorro. Eu sei que eu sempre poderia confiar no Senhor, que é benigno e nunca nos abandona. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer: quem mandou me entregar? Porque eu gostaria de orar. Aí o menino falou: olha, eu não tenho boa notícia não, quem mandou te entregar foi o diabo. Aí ela falou: glória a Deus, muito obrigado a Deus, porque quando o Senhor dá ordens, até o diabo obedece. O Senhor é grandioso, louvado e bendito seja o seu nome. Não teve jeito, até nessa o diabo se saiu mal, porque quando Deus manda, até eles obedecem. Irmãos, benignidade. O que podemos aprender com essa virtude? Eu já quero te dizer, pegando um ganchinho, porque eu sempre estou dizendo para vocês a qualidade e de quem ela é fruto. O amor, eu disse que é fruto da segurança, a alegria da esperança, a paz da confiança, a paciência da perseverança, e a benignidade é fruto da benevolência. É fruto daquilo que é bom. Já que benignidade faz parte desse fruto do Espírito Santo, é inseparável, é indissociável. A gente não pode escolher: eu só quero isso ou aquilo. O fruto é o pacote, é o combo completo. E quanto mais eu me aperfeiçoo nessas virtudes, mais parecido de Cristo eu me torno. Então, meus amados, vamos para alguns conselhos práticos com relação à benignidade. Hoje eu terei 3 conselhos para vocês, tá bom? Então abra sua Bíblia, mesmo assentado, em Provérbios 4, leremos dos versículos 20 até o versículo de número 23. Provérbios 4, leremos de 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor através do sábio, em Provérbios 4, de 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar. Vocês podem dizer juntamente comigo? Guarda o teu coração. Por quê, irmãos? Porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, fala por intermédio da tua palavra. Nós queremos sair daqui desafiados a essa virtude, a podermos exercitar, transpirar, ó Deus, benignidade. Nos faça, ó Deus, cada vez mais cristãos marcados por esse fruto, o fruto da gentileza, da amabilidade, o fruto da benignidade. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O que podemos fazer para aperfeiçoar, para cultivar cada vez mais o fruto da benignidade? Primeiro conselho, baseado no texto que nós acabamos de ler, é o seguinte: melhore, meu amado irmão, melhore a sua essência. Busque melhorar, aperfeiçoar, cuidar da tua essência. E entenda por essência o seu coração, o seu interior. Já que a benignidade faz parte da essência interior, ela brota do teu coração, o meu primeiro conselho para você é: cuida dessa essência, cuida do teu coração. Melhora o teu cuidado sobre essa essência, melhora a tua vigilância sobre o teu coração. E o que seria esse guardar, cuidar, zelar por essa essência,
por esse coração? Primeiro, protegendo o seu coração das ameaças externas. Proteja o seu coração das ameaças externas. São coisas que querem penetrar no seu coração. São ameaças que vêm de fora, querendo invadir o seu coração. Como, por exemplo, a mentira. Cuide, blinde-se contra a mentira. Hoje a mentira faz parte da tônica das relações nessa nossa sociedade odierna. É uma sociedade que tem se pautado pela mentira, engano nos relacionamentos, engano na essência de quem é. E nós estamos vendo a cada dia mentiras sendo impostas através da mídia, mentiras que estão sendo cultivadas em nossa sociedade corrupta. É o hedonismo, uma das mentiras alimentadas por essa sociedade. O que é o hedonismo? É a busca do prazer. Não se preocupe, Deus te ama, isso já basta. E Ele te ama do jeitinho que você é. Ele quer te ver feliz. Por isso, busque a tua felicidade. Ele não está preocupado com quem você quer se relacionar ou a quem você vai amar. O importante é a busca do teu prazer, porque se você estiver feliz, Deus estará feliz. É a mentira do mundo. É a mentira lançada pelo mundo do feminismo, que até nas suas origens nasceu por uma busca verdadeira, uma busca até útil, de nós não desprezarmos as mulheres, de nós não humilharmos as mulheres, de não termos as mulheres simplesmente como um objeto para a satisfação dos nossos prazeres. As mulheres tiveram lutas, e lutas seculares intensas, para poderem ocupar um lugar de respeito. Agora, o feminismo moderno é um feminismo que tem corrompido as mulheres, em que, na realidade, passou a ser uma disputa de sexos. Uma disputa onde eu quero dizer, eu não preciso mais dos homens. E até mesmo os filmes, aquilo que tem sido lançado nos últimos tempos, quer destacar essa imagem de independência da mulher. A mulher que muitas vezes, se quiser exercer a sua maternidade, pode fazê-lo de forma solo. Eu quero ser mãe, mas para ser mãe eu não quero homem. Eu não preciso de homem. Eu posso ser mãe sem a necessidade de um homem. São mulheres buscando os seus próprios interesses, numa mentira que hoje é estampada, que hoje é colocada como engano nas mãos do inimigo para perverter e corromper. É esse feminismo diabólico e corrompido que leva mulheres para, em busca dos seus direitos, estarem buscando os direitos através do próprio corpo. A exposição do corpo e a famosa máxima, meu corpo, minhas regras. São mulheres que se levantam contra a violência. São mulheres que se levantam para realmente dizer que são contra a violência contra crianças, mas não são contra a violência da criança que está dentro do seu ventre. Não é contraditório isso? Você se levanta contra a violência contra os pequenos. Chegam a fazer, sim, lutas contra a pedofilia, contra o abuso. Mas quando se trata da criança que está dentro do seu ventre, meu corpo, minhas regras. Eu vi esses dias, não é interessante e contraditório? Chega às vezes a ciência e diz, encontramos vida em Marte. Encontramos uma bactéria, e aquela bactéria é sinal de vida. Para estampar e querer dizer, encontramos vida num outro planeta, através de uma bactéria, é vida. Agora, quando se trata de vida no ventre de uma mulher, isso não é vida. Isso é um amontoado de células, que a gente pode tirar a hora que quiser. Meus amados irmãos, cuide, blinde o seu coração.
A benignidade, essa amabilidade, essa gentileza vem da essência. E eu preciso cuidar, por isso que o sábio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda, protege o seu coração. Das mentiras que vêm de fora para dentro, das tentações. É outra coisa que eu preciso me guardar. E as tentações penetram no nosso coração através das vias de entrada, dos olhos e dos ouvidos. É aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou ouvindo. E isso pode estar contaminando o teu coração, a atração do sexo desenfreado, da busca dos desejos, e que traz consequências nocivas, como já lhes disse inúmeras vezes. É a busca da satisfação nas drogas, nas tentações, no suprimento, através do estampar do hedonismo como sendo uma verdade. Busque o prazer, não importa como. Se nos relacionamentos ou se mesmo nas substâncias proibidas. É a tentação do dinheiro fácil. Como tem gente querendo enriquecer hoje, como tem gente hoje lutando para querer ter dinheiro, mas poucos querem ter dinheiro trabalhando. É bom, dinheiro é bom. Vai dizer que eu não queria dinheiro, mas hoje é a busca pelo dinheiro, sem precisar trabalhar. Ah, meus amados, a Bíblia já diz que é do suor do nosso rosto que nós prosperaríamos. E quão bom é quando a gente vê o resultado do trabalho de nossas mãos. Louvado e bendito seja o Senhor. Proteja o seu coração. Mas não somente proteja o seu coração. Eu diria que nesse cuidado que você tem que ter por sua essência, por seu coração, não somente proteja contra as coisas nocivas que vêm de fora querendo penetrar, mas a segunda atitude nessa proteção da sua essência, do seu coração, o Senhor exige que você limpe o seu coração. Eu preciso limpar o meu coração. A prática do arrependimento e da confissão de pecados tem que ser uma prática imediata, sempre lembrando que o pecado para o crente não deveria ser mais do que um tropeço, de uma eventualidade, de um descuido. E jamais o pecado na vida do crente ser uma prática contumaz. Por isso, não somente guarde o teu coração, proteja das influências externas, mas limpe o seu coração. Várias vezes já lhes disse, tem muita gente que peca, e peca sim, peca a varejo. Peca aqui, peca acolá, peca lá. Mas na hora, chega para Deus, numa oração despretensiosa, apressada, e joga para Deus o famoso jargão: Senhor, perdoa os meus pecados. Você pecou a varejo, não tem como pedir perdão por atacado. Se você pecou por varejo, peça perdão a varejo. Senhor, me perdoa por isso que eu fiz, me perdoa por esse ato que eu tive, me perdoa porque hoje eu menti, me perdoa porque hoje eu flertei, me perdoa porque hoje eu ofendi, me perdoa porque hoje eu agredi. Diga ao Senhor o seu pecado, confesse-o, e isso não pode ser deixado para amanhã, porque o pecado vai brotando. Em Tiago 4, 7 e 8 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém ou não? Mas o texto continua dizendo: chegai-vos a Deus. E quando eu me chego a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ah, meus amados, a primeira atitude para eu estar aqui cuidando da minha essência, cuidando do meu coração, primeiro é protegendo ele, protegendo as invasões nocivas externas. E essas invasões vêm através da mentira, essa invasão vem através da tentação. Mas eu preciso também, no zelo e no cuidado por minha essência e por meu coração, ter uma vida de arrependimento e de confissão de pecados.
confesse os seus pecados ao Senhor. Em 1 de João 1, 6-9, a Bíblia nos diz o seguinte, primeira carta de João 1, 6-9, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas você pode ler junto comigo o versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém ou não? O Senhor é um Deus pronto a perdoar. O Senhor é um Deus pronto a te lavar e a te limpar. Mas você precisa confessar a Ele os seus pecados. Ninguém vai confessar por você. Ninguém vai fazer isso por você. Mas não somente confessar o seu pecado e continuar na tua vida cotidiana tropeçando nos mesmos erros. Eu acredito que você já tem de cor o que diz em Provérbios 28, 13. Lembra? Em Provérbios 28, 13, o sábio diz: o que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Louvado e bendito seja o Senhor. Bom, meus amados, eu preciso cuidar da minha essência. Eu preciso cuidar do interior. Por quê? Porque benignidade, amabilidade, gentileza é fruto interior. Faz parte da minha essência. Eu quero, pastor, transpirar gentileza. Eu quero transpirar benignidade. Cuida da tua essência. Cuida do teu interior. Cuida do teu coração. E esse cuidado exige que você se proteja das invasões externas, que vem através da mentira e vem através das tentações. Mas você precisa também limpar e purificar o seu coração. Talvez você já tenha cometido erros, talvez você esteja tropeçando. Hoje é dia de dar um breque, porque a tua violência, a tua arrogância e muitas vezes essa sua dureza no lidar com as pessoas vem de pecados não confessados, vem de uma vida tentando encobrir os seus erros. E quando as pessoas se aproximam, quem sabe, para te desejar um bom dia, você já com violência retribui. Já está querendo investigar, está querendo me acusar, está querendo dizer alguma coisa. Será que descobriu? Nós temos que viver uma vida de confissão de pecados, de arrependimento, mas muito mais ainda, sem encobri-los, mas confessarmos e deixarmos. Por isso, o terceiro conselho, dentro desse cuidado com a nossa essência, o primeiro é o quê? Me defender. Eu vou blindar. Eu vou me proteger do que pode entrar e contaminar. Mas se já está contaminado e sujo por um pecado, limpa, se arrepende, confessa. Mas o terceiro conselho é: oxigena o teu coração. Teu coração está precisando de oxigênio, de ar puro. Teu coração está precisando de boas influências, de bons ares. Em Filipenses 4,8, sabe o que diz? Filipenses 4,8, Paulo escreve à igreja exortando e dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude em tudo isso que eu lhes disse, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém ou não? Você está pensando em quê? Você está alimentando e oxigenando o teu coração com ar poluído? Oxigena ele, traga bons ares para ele. Pensa no que é justo, no que é perfeito, no que é amável, no que é de boa fama. Pensa no que tem virtude. Muda a tua forma de pensar. Alimente-se de coisas boas. Oxigena o teu coração. Colossenses 3, 1 e 2. Sabe o que diz em Colossenses 3, 1 e 2? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, na nossa conversão, nós morremos para o mundo, amém ou não? E nascemos para uma nova vida, amém ou não? Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Fomos ressuscitados quando Cristo ressuscitou, e para uma nova vida. E aqui está dizendo: se já ressuscitastes com Cristo, buscai, mas buscai as coisas de onde?
de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Primeiro grande conselho para vocês: quer melhorar? Quer ser uma pessoa mais gentil? Quer ser uma pessoa mais amável, mais benigna? Benignidade vem da essência do ser humano, vem lá de dentro. Portanto, o primeiro conselho é o quê? Cuida, protege, zela por sua essência. Leia-se teu coração. Blinda ele para as mentiras e para as tentações que vêm de fora para querer penetrar dentro dele. Mas em segundo lugar, faça o quê? Purifique o seu coração. Confessa os teus pecados ao Senhor. Para de viver essa vida escondendo os teus erros. Bota um ponto final hoje. Confessa e deixa para que você alcance a misericórdia do Senhor. E a partir de hoje, oxigene o teu coração. Bons ares, bons pensamentos. Pensa nas coisas de cima. Esteja em comunhão. Busca a palavra do Senhor. Busca estar com boas companhias. Busca ouvir o que vai te edificar. Busca voltar os seus olhos para as coisas que possam te fortalecer e não te destruir e te derrubar. Melhore, cuide, zele por sua essência. Segundo conselho: melhore a sua comunicação. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. Irmãos, Tiago diz que essa língua é destruidora. Com a nossa língua a gente abençoa, mas com a mesma língua a gente amaldiçoa, a gente destrói, a gente quebra, a gente arrebenta relacionamentos, por não cuidarmos e não zelarmos por isso aqui, ó. A Bíblia diz que é um membro tão pequeno, mas a destruição que ele faz é como uma fagulha incendiando toda uma floresta. Muitas vezes nós observamos na época de seca, como uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro faz um estrago numa floresta seca, em tempos de sequidão. Precisamos zelar, cuidar da nossa comunicação. Não só eu melhoro a minha essência, o meu coração, blindando ele para as coisas de fora que podem penetrar nele e trazerem influências nocivas, não somente limpando, vasculhando, se arrependendo, pedindo perdão, mas também oxigenando e colocando coisas boas aqui. Isso tudo vai refletir, sabe em quê? Na minha comunicação. Por isso que o segundo conselho é: melhora a sua comunicação. A Bíblia já diz, é o próprio Senhor, é o próprio Mestre quem diz que a boca vai falar do que o coração está o quê? Cheio. Vai falar do que está cheio o coração. Se você não está cuidando da essência, o que é que vai sair? Então, nesse cuidado e nessa melhora da sua comunicação, a primeira coisa que eu acho que você e eu precisamos zelar é a falarmos com doçura, benignidade, amabilidade, gentileza, doçura, ternura. Já diz alguém que uma discussão de idiotas é ganha por aquele que falar mais alto. Sabe como é que uma discussão de idiotas chega ao fim? Com aquele que fala mais alto. E muitas vezes a gente quer ganhar as discussões no grito, falando mais alto. Em Provérbios 15:1, sabe o que diz? Esse deveria ser um versículo memorizado por todos nós. Em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o quê? O furor. Mas a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Como é que você tem interpelado o teu irmão? Como é que você tem falado com o teu próximo? Fale com doçura. Provérbios 16, 21 a 24 diz o seguinte. Provérbios 16, 21 a 24. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o quê? O ensino. Sabe quando é que você consegue ensinar mais as pessoas? Quando você fala com doçura. Talvez a gente ache que no grito resolve. Não, é na doçura.
Como é que a gente quebra as pernas de qualquer um numa discussão? É com a doçura, com a gentileza. Quem sabe com o uso das palavrinhas mágicas, me perdoe. Você pode me perdoar? Eu me lembro, irmãos, quando um fulano no trânsito me deu uma fechada. Cida se lembra que ela estava comigo. Eu falei, eu vou atrás desse cara. Faz tempo. Não foi recente não, tá? Faz tempo. Vou atrás desse cara. Cida, para, Joel. Eu falei, não, vou atrás? O que é isso? Qual o direito que ele tem de me dar uma fechada dessa? Eu podia ter me arrebentado aqui e fui. Emparelhei do lado dele. Quando eu levantei o dedo em riste, que eu ia, falei para ela, abre o vidro, né? Porque não tinha vidro elétrico. Abre o vidro. Ela, não vou, abre o vidro. Ela abriu o vidro. Quando eu levantei o dedo, as duas mãos do fulano estavam assim. Me perdoa. Quando ele falou isso, me quebrou, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí cai a ficha, né? Aí vem à sua mente quem você é e o testemunho que você precisa dar. Essa criatura que está ao lado da minha esposa ali, aquela criatura que é minha filha, chamada Tainá, ela era pequena, tinha cerca de 5 anos de idade. Nós fomos no shopping Interlagos e eu estava dando a seta para estacionar numa vaga esperando o carro sair. Shopping cheio, final de ano. E eu vi uma vaga, o fulano está indo, luzinha de ré ligada, já encostei, já dei minha seta e já estou ali, né? Ufa! Filho de Deus é uma benção, é abençoado. Deus sempre abre espaço. Aí o fulano saiu. Quando eu engatei a primeira que eu ia embicar na vaga, vem uma Kombi e entra na minha frente. Ah, irmãos! Eu fiquei irado e eu falei, agora esse cara vai ouvir. Quando eu arrisquei sair do carro, da Kombi desceu mais ou menos uns 10. Eu me arrependi naquele momento, falei, eu não vou fazer nada, Deus é bom o tempo todo. Mas eu deixei os 10 saírem, e sabe o que eu falei naquele momento? Com aquela criaturinha que andava assim entre os dois bancos, com a mão em um banco e com a mão no outro, entre o pai e a mãe, olhando tudo isso, eu disse, sabe o que me dá vontade agora? De furar os 4 pneus dessa Kombi. Quando eu falei isso, aquela criaturinha ali com 5 anos de idade, só disse uma frase. Pai, nós não somos crentes? Quando ela falou isso, me quebrou por inteiro, me arrebentou. Eu falei, me perdoa, Deus. Me perdoa, filha. Mas você abriu os meus olhos. Fale com doçura. É por isso que aqui diz que a doçura dos lábios aumentará o ensino. E olha o que diz o versículo 22, do mesmo texto de Provérbios 16. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca. Tem sábio aqui? Tem sábio aqui? Amém ou não? Instrua a sua boca. A sua boca não pode te dominar, mas você tem que dominar a sua língua. E aumentará o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Ah, irmãos, não somente eu preciso zelar, cuidar da minha essência, do meu coração, protegendo das influências negativas que vêm de fora, purificando, pedindo perdão, mas também oxigenando ele com coisas boas. E tudo isso vai resultar e, consequentemente, vai me ajudar no cuidado da minha comunicação. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e se lá tem coisas boas, vai sair coisas boas. Por isso, melhore a sua comunicação, falando com doçura, mas também falando com prudência. Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E em Provérbios 15, 28, de igual modo diz o seguinte, o coração do justo
medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Acalme o seu coração antes de responder. Acalma. As respostas não precisam ser dadas de imediato. Eu aprendi na minha vida a nunca responder por ímpeto. E eu sou procurado por muitas pessoas nessa igreja, sou procurado por muitas pessoas que me pedem conselhos. Irmãos, muitas vezes eu digo, eu não consigo te dar uma resposta agora, mas eu vou orar. Eu vou orar. E a gente precisa de ter sabedoria para dar uma resposta, e não por ímpeto, e não de pronto. Há 3 coisas na vida que nunca voltam. Provérbio chinês. 3 coisas na vida que nunca voltam. A seta lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Essas 3 coisas jamais voltam. É triste se arrepender da palavra que a gente poderia ter segurado, mas disse. Conta-se que um dia um jovem procurou um sábio que morava no alto de uma torre. E aquele jovem angustiado foi procurar o sábio e disse: eu preciso de um conselho. Eu falei algo do meu melhor amigo, que era uma mentira. E eu disse isso para várias pessoas. E eu sinto que o meu amigo não vai me perdoar quando souber que fui eu quem espalhou isso, essa mentira. O que eu posso fazer, ó sábio, para me redimir com o meu melhor amigo? O sábio disse a ele: está vendo aqui esse travesseiro? É um travesseiro de penas. Rasga ele. Rasgar o seu travesseiro? Não, eu não tenho dinheiro para te ressarcir. Rasgue o travesseiro. O jovem rasgou o travesseiro e ele falou: jogue agora essas penas do alto aqui da torre onde nós estamos. Jogue. E era um dia que estava ventando e ventando muito. Jogue as penas. Mas o senhor pediu para eu rasgar o seu travesseiro e agora eu ainda tenho que jogar as penas. Jogue. Você não quer resolver seu problema? Eu estou lhe ajudando. O jovem então sacudiu aquela fronha e as penas foram voando. Algumas foram para lá, o vento levou outras para acolá, outras ficaram por sobre árvores, outras ele não conseguiu nem acompanhar para onde elas foram. O que eu fiz agora? Eu continuo me sentindo sem entender nada. É fácil. Agora, com essa mesma fronha que você rasgou e espalhou essas penas, vai e recolha todas elas e me traga de volta. Impossível. Como que eu vou recolher todas essas penas e trazer-te de volta? Algumas eu não sei para onde foram, outras caíram ali no lago. Como eu recolherei? O sábio disse: eu espero que você aprenda com essa lição que, quando nós falamos imprudentemente, não há como recolhermos a palavra que foi dita. Porque você disse para um, que disse para 2, que o outro disse para 5, que o outro disse para 10, e você não sabe para onde mais foi dito. E com a velocidade hoje da internet, com a velocidade hoje das redes sociais, como recolher as penas? Ah, meus amados, há 3 coisas na vida que nunca voltam: a seta lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Ah, não somente cuide da sua essência,
Não somente zele e cuide do teu coração, mas isso tudo vai refletir na tua boca. Por isso, em nome de Jesus, melhore a sua comunicação. Como? Fale com doçura, mas fale também com prudência. Mas acima de tudo, fale sempre a verdade. Amém ou não? Fale sempre a verdade. Efésios 4, 26, 29, 30 e 32. Efésios 4, 26, 29, 30 e 32 diz o seguinte. Versículo 26 de Efésios 4. Por isso deixai o quê? A mentira. 25, perdão. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 32. Antes, sede uns para com os outros. Sede uns para com os outros o quê? Opa! Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Meus amados, quando tivermos que escolher entre termos a razão e sermos gentis, escolha ser gentil. Em que situação, pastor? Mas eu não devo defender a verdade a todo custo? Você deve defender a verdade com aqueles que querem aceitar a verdade. Porque muitas vezes você vai falar, a pessoa não vai aceitar, e nada do que você disser vai fazer com que a pessoa mude de ideia. Portanto, escolha ser gentil. Se a pessoa rejeita a verdade, seja gentil e com gentileza despeça. Porque entre querer sair com a razão e ser gentil, escolha ser gentil. Porque a verdade não deve ser imposta, mas a verdade deve ser apresentada. Amém ou não? A gente não impõe. Eu gosto muito do que o profeta Zacarias diz no capítulo 4, no versículo 6. Zacarias 4, 6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Exponha a verdade, mas não imponha a verdade. Vai ter gente que não vai aceitar a verdade. E o próprio Senhor Jesus, quando instruiu os seus discípulos, disse: não perca tempo com aqueles que não querem receber a verdade. Sacuda a poeira das suas sandálias e vá adiante com quem quer aceitar a verdade. Seja gentil com todos, apresente a verdade, mas apresente a verdade sempre com mansidão, com gentileza. Olha o que Pedro nos ensina, 1 de Pedro 3,15. 1 de Pedro 3,15. Antes de tudo, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O Senhor quer que você continue santificando a Ele no seu coração. E o conselho diz: estais sempre preparados. Nós temos que estar sempre preparados para responder. Para responder como, irmãos? Não ouvi. Responder com? E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Seja gentil. Não imponha a verdade. Não vá com violência. Fale com moderação. Seja amável. Talvez na primeira visita, talvez no primeiro contato, você vai sim ganhar a pessoa por sua amabilidade, por sua gentileza, para poder apresentar com mansidão
e com temor, com confiança em Deus, a razão da esperança que há no seu coração. Por isso, defenda sempre a verdade, mas defenda a verdade com gentileza. Seja gentil. Lembre-se sempre que nós podemos destruir um discurso, nós podemos destruir com nossas palavras quando nós não fazemos 4 básicas perguntas. O que falar? O que eu vou falar? Pergunte-se, vai edificar? O que eu vou falar vai promover, de fato, edificação? O que eu vou falar é verdade? Pergunte, o que eu vou falar? Passou no filtro, deve ser falado? Que joia! O conteúdo é bom? É. Mas não basta, não fale ainda. Faça a segunda pergunta. Quando falar? Porque eu posso falar algo que é verdadeiro, algo que seja necessário ser dito, mas não é o tempo apropriado para ser dito. Então, antes de falar, pergunte o conteúdo, mas pergunte, e o tempo? É a hora certa? Porque talvez se você falar o que era necessário ser dito, mas na hora errada, você pode destruir tudo. Terceira pergunta, onde falar? Se refere ao lugar. Talvez o conteúdo é necessário, é verdadeiro, sim. É a hora apropriada. É agora que eu vou falar. Pergunte, é o lugar certo? É o lugar apropriado para ser dita essa verdade? É na frente de todo mundo que você vai repreender o seu filho? É na frente de todo mundo que você vai chamar a atenção e apontar o dedo para ele? Pode ser necessário. Você pode achar que é a hora certa, não vou deixar passar a hora, mas talvez não seja o lugar adequado. E por último, como falar? Com ternura, com brandura, com amabilidade, com gentileza. Muitas vezes nós erramos a mão em uma dessas 4 perguntas. Falamos o que deveria ser dito da forma amigável, gentil, na hora que nós achamos que é certa, mas no lugar errado. Talvez pecamos na forma a ser dita, talvez pecamos no conteúdo. Por isso, meus amados, lembre-se sempre, ser amável nos faz felizes, torna os outros felizes. E melhor ainda, ser amável é grátis, não se paga nada para ser gentil. Por último, eu preciso melhorar a minha essência, zelar e cuidar do meu coração, protegendo das coisas de fora que vão entrar e que são enganosas, mentirosas, tentações prejudiciais. Eu vou limpar e purificar o meu coração, levando uma vida de arrependimento e confissão, e vou oxigená-lo com coisas boas. Quero pensar nas coisas que são do alto. Quero pensar no que é justo, no que é puro, no que é verdadeiro. Em segundo lugar, isso vai se refletir na minha boca. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu vou melhorar a minha comunicação. Como? Falando com doçura. Mas falando, meus amados irmãos, a verdade e falando com prudência. Não se precipite no falar. Lá em Provérbios 18, 19 diz que o irmão ofendido é mais difícil de se reconquistar do que uma cidade forte, do que ferrolhos de um palácio. Irmão ofendido é mais difícil de reconquistá-lo. Então, antes de ofender, pergunte: o que eu vou dizer? Quando eu vou dizer? Onde eu vou dizer? E como eu vou dizer? E por último, para encerrar, chegando no final da mensagem, melhore as suas ações. Melhoramos o coração, isso se refletiu nas minhas palavras, mas isso também precisa se refletir nas minhas ações. A benignidade ou amabilidade é a virtude de amar aos outros o suficiente para colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias, tal como Jesus fazia. A benignidade é expressa através de atos de bondade.
Por isso que o coração que tem na sua essência a benignidade, vai também expressar em atos de bondade. Não somente em palavras de bondade, mas em ações, em atos de bondade. Por isso que eu disse que benignidade e bondade estão relacionadas. E bondade fica para o próximo domingo. Não vou me aprofundar hoje. Mas tem uma teoria, que é a teoria do carrinho de supermercado. Vocês já ouviram? Sobre a teoria do carrinho de supermercado? Quando você vai no supermercado, onde você deseja encontrar o carrinho? Onde? No lugar onde o carrinho deveria ter sido o quê? Deixado. Não é isso? Quando você vai no supermercado e procura carrinho e não tem carrinho, e você vê os carrinhos espalhados, que sentimento que te dá? Por que fulano não deixou o carrinho aqui? Não é isso que a gente pensa? Mas a minha pergunta é, depois que você colocou a compra no teu porta-malas, onde é que você deixa o carrinho? A Paula está dizendo que eu vou lá onde eu peguei. E se você pegou no meio da rua? Ah, tá. É uma teoria. Sabe por quê, irmãos? Ninguém é cobrado, ninguém é punido, e ninguém é obrigado a colocar o carrinho de supermercado no local onde os carrinhos deveriam estar. Você é punido? Você recebe multa na sua casa? Mas sabe que a teoria do carrinho de supermercado é uma teoria para se medir o caráter das pessoas? Porque eu devo desejar para os outros aquilo que eu desejaria que os outros fizessem por quem? Por mim. E sabe o que aconteceu? Essa semana eu fui no sacolão. Eu peguei o carrinho, fiz a compra e voltei. E aí eu estava ali com 5 sacolas. Aí eu sou esperto, né? Eu falei, daqui para o carro, eu consigo carregar essas sacolas na minha mão. Eu peguei o carrinho, peguei as 5 sacolas em uma mão, encaixei o carrinho no lugar onde os carrinhos ficam. E sabe, irmãos, eu recebi uma palavra tão amável do rapaz, que o trabalho dele é ajeitar os carrinhos, recolher os carrinhos. Ele me disse um obrigado que veio do fundo do coração com tanta ternura, que eu ganhei o dia. Quando ele disse muito obrigado, falei, não há de quê. Tenha um bom dia, o mesmo para ti. Fui embora com as 5 sacolas que nem pesadas estavam, irmãos. Ficaram tão leves. Um ato simples de gentileza. Eu perguntei na EBD, quantos disseram um bom dia hoje, quem sabe na padaria, quando você foi comprar o pão? Quantos talvez disseram um bom dia para o rapaz que abasteceu o teu carro? Quantos de vocês desejaram um bom dia para uma pessoa que, quem sabe, se assenta do teu lado no ônibus? Qual a última vez que você foi gentil para dizer um bom dia? Para estender a mão, ajudar alguém para atravessar uma rua? Para quando chega um visitante aqui na igreja, você está disposto a... Vem aqui, que prazer recebê-lo, se assente aqui. Qual a última vez que você foi gentil com os da tua casa? Porque às vezes é fácil a gente ser gentil com os de fora, mas a gente trata os de dentro com rispidez. Onde você vai deixar o carrinho amanhã quando você for no supermercado? Ninguém está te vendo. Não te será cobrado. Mas Deus vê todas as coisas. Tem um rapazinho lá no atacadão perto de casa, que ele tem uma pequena deficiência na sua perna e ele realmente manca. E a tarefa dele é recolher os carrinhos. E sempre quando eu vou lá naquele mercado, eu vejo, eu dou bom dia, ele me saúda, eu saúdo ele. E quando eu pego a compra e boto no carrinho, a gente brinca, porque ele fala, joga daí. E aí eu chego e vamos ver se eu consigo.
Aí o carrinho vai, ele pega, dá um sorriso gostoso, dá um tchau e fala: muito obrigado. Faz parte da gentileza que ele gosta de ser tratado. A gente brinca, é um bom dia. Tem outro que está ali, a tarefa dele é pesar os legumes, as coisas que você pega. Ele também tem uma deficiência, ele passou por um derrame, ele tem dificuldades na sua mobilidade, mas eu ajudo, bato um papo com ele, amarro a sacolinha, pego dali, a gente bate um papo, ele fala: que Deus te abençoe, eu falo: a ti também. Gente, não custa nada ser gentil, em nome de Jesus. Isso é benignidade, é tratar os outros bem, porque da forma como nós tratamos, é como irão nos tratar. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Para melhorarmos nossas ações, devemos cultivar esse fruto do Espírito Santo. E a gente tem aprendido que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, mas também benignidade. Eu concluo dizendo que a benignidade é um atributo divino. Sim, Deus é benigno, porque tudo que Ele faz é bom, e Ele mesmo é a fonte de todo o bem. Porque todo dom perfeito e tudo que é de bom vem do alto, do Pai das luzes. Benignidade na Bíblia significa amabilidade, gentileza, ternura. Está relacionada com a nossa relação com o nosso próximo. A benignidade é proveniente de uma ação interior, que vem por meio de um coração bondoso. Isso faz parte da essência da pessoa. Por isso hoje aprendemos que precisamos melhorar a nossa essência, cuidar do nosso coração. Como é que a gente cuida do coração? Protegendo, limpando, oxigenando. Mas aprendemos que precisamos melhorar a nossa comunicação. Como é que a gente melhora a nossa comunicação? Falando com doçura, falando com prudência, falando a verdade. E nós precisamos melhorar as nossas ações. Como? Ame, faça atos de bondade, mas acima de tudo, cultive o fruto do Espírito Santo. Quanto mais amor, quanto mais alegria, quanto mais paz, quanto mais paciência, isso vai refletir também na benignidade. Ame, porque amor é fruto da segurança. Alegre-se, porque alegria é fruto da esperança. Cultive a paz, porque a paz é o fruto da confiança. Seja paciente, seja longânimo, e isso é fruto da perseverança. Mas seja benigno, exerça a amabilidade, a benignidade, porque isso é fruto da benevolência. Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Saia daqui disposto a dar mais de você, não importando com o que você vai receber, porque se plantarmos o bem, se tratarmos os outros com gentileza, é dessa gentileza e dessa amabilidade que nós colheremos. E eu encerro com Colossenses 3, 12 e 13, e em seguida o grupo de louvor vai nos conduzir num cântico. Mas medita aqui em Colossenses 3, 12 e 13, para o que a palavra de Deus diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, mas também de entranhas de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
suportando-vos uns aos outros. Mas não somente suportando-vos uns aos outros, mas, irmãos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Melhor coisa é dar do que receber. Deus, que é o Deus de benignidade, nos amou e nos amou até o fim. Ele nos trata com bondade. Ele nos trata com gentileza. Ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Hoje você, meu amado, foi desafiado a frutificar. E que do teu coração saia fruto de benignidade, de amabilidade, de gentileza, de ternura. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, mas acima de tudo, perdoai-vos uns aos outros. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor.